O convidado desta noite nasceu numa pequena cidade do interior da Paraíba. De família humilde, Maílson da Nóbrega sabe o que é trabalhar muito, desde cedo. Afinal, foi como descastanhador de caju que ele iniciou sua trajetória antes de completar 10 anos de idade. Ainda jovem, aos 20 anos, começou a se envolver em ações governamentais no Banco do Brasil. No início da década de 80, já como secretário-geral do Ministério da Fazenda, coordenou a criação e o desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Contas Públicas. E foi justamente entre 1988 e 1990, um dos períodos mais difíceis para a economia nacional, que o paraibano foi nomeado ministro da Fazenda, restabelecendo relações com a comunidade financeira internacional e consolidando reformas que modernizaram institucionalmente as finanças públicas. No setor privado, da Nóbrega passou a se dedicar às atividades de consultoria e fundou a Tendências. Foi convidado ainda a integrar conselhos administrativos de grandes empresas e publicou 6 livros. Hoje, Marco Antônio Villa recebe o economista brasileiro, nomeado membro da Academia Internacional de Direito e Economia em 2017, e que vai enfrentar o desafio de analisar o atual cenário econômico do Brasil. A partir de agora, Maílson da Nóbrega, só vale a verdade. Ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a partir de agora só vale a verdade, ministro. Muito obrigado pelo convite. Deixa eu lhe perguntar, ministro, antes de a gente entrar na questão da conjuntura econômica brasileira, um momento difícil que nós estamos vivendo, eu gostaria sempre de retroagir ao momento que o senhor foi ministro da Fazenda, em 1988, 89, até 15 de março, né, de 1990, quando assume o governo Collor. Qual era a situação? Porque o Brasil não tem memória histórica, infelizmente. Eu digo isso como historiador, infelizmente o Brasil não tem memória histórica. Como é ser ministro da Fazenda num momento tão difícil, aquele momento da promulgação da Constituição, de muitas expectativas em relação à democracia, a primeira eleição presidencial depois de 29 anos e a primeira plenamente democrática, foi em 1989, com o maior número de candidatos até hoje, com 22. Como era ser ministro da Fazenda naquele momento, quando a inflação anual chegou até 4 dígitos? Maravilha, era, a dizer coisa muito simples, era muito difícil, né? Sim. Porque havia uma expectativa muito grande no Brasil de que, primeiro, a democracia seria o caminho para o enriquecimento do país, sair do subdesenvolvimento para a riqueza. Depois, a Constituição de 88 foi vista como a redenção do Brasil. E essas expectativas que formaram de um Brasil crescendo, ficando rico, não correspondiam à realidade. O Brasil vivia uma crise séria, uma crise inflacionária que vinha ainda do regime militar, e tínhamos um presidente da República, ele próprio reconheceu isso publicamente, o presidente Sarney, sem capital político, né? O comando político do país estava nas mãos do poderoso Ulisses Guimarães, que era o tríplice presidente, né, do PMDB, do Congresso e da Constituinte. Então, instrumentos para debelar o processo inflacionário não existiam, né? Houve a ideia do congelamento, tinha um certo sentido para o plano cruzado, não é? Tivemos mais 3 tentativas infrutíferas para isso, né? E eu declarei uma vez, no auge daquele problema todo, né, que minha missão era fazer com que a economia funcionasse muito perto do normal, porque normal não seria. E a Constituição de 88, que foi um desastre do ponto de vista econômico, né? Embora muito boa do lado político, da criação dos freios e contrapesos da democracia, dos direitos individuais e assim por diante, ela foi um desastre, né? Ela bagunçou o sistema tributário, enrijeceu ou contribuiu para enrijecer as finanças públicas, no orçamento, e a margem de manobra para fazer alguma coisa era muito pequena, né? Tanto assim que o congelamento de que eu participei diretamente, o chamado Plano Verão, ele era uma tentativa não de debelar um processo inflacionário, mas de segurar, né, o piano, digamos, até a... Evitando uma hiperinflação? Exatamente. Na verdade, hiperinflação, se você considerar a inflação de 4 dígitos, é hiperinflação, né? O conceito de inflação, hiperinflação, é aquele em que geralmente os casos de hiperinflação no mundo são associados à indexação
de preços e salários e contratos ao dólar, né? Mas, no fundo, nós tivemos um processo hiperinflacionário, pelo menos, né? Então, realmente era muito difícil, muito difícil. Dormia 3 horas por noite, às vezes saía meia-noite do ministério, né? Deputado querendo isso, deputado querendo aquilo. E um dia, um deputado chegou lá, um deputado do Ceará, que ele queria defender um pleito lá dos produtores de frango lá do estado. E ele disse: eu exijo que o senhor me receba hoje. Eu preciso falar com o senhor. Eu, deputado, eu estou com a agenda toda cheia. Não, mas o senhor arranja um horário. Eu digo: tá bem, daqui a pouco eu informo o senhor. Daqui a pouco eu mandei um recado para ele: eu vou recebê-lo à meia-noite. E não é que ele foi? Ele foi. Não era problema, porque eu às vezes ficava até meia-noite mesmo. Esse era o ambiente, entendeu? Agora eu pergunto para o senhor, agora dando um salto aqui para o século XXI. Alguns dizem, ministro, que na situação econômica, apesar de termos crescimento positivo em 2023, 2024, acima de 3%, o que é razoável frente ao que aconteceu com o Brasil nos últimos anos, né? Esse ano estima-se um crescimento em torno de 2%. As reservas do Brasil são altas, alguns estimam em 360 bi, né? No primeiro trimestre, o emprego foi a maior taxa de desemprego da série histórica. A inflação está relativamente sob controle, temos uma massa salarial considerável. Apesar disso, alguns falam: olha, é um perigo de se iludir com esse momento. Precisa olhar o movimento. Esse momento é parte do movimento. E o movimento lá na frente, em 2027, eles falam: olha, pode ser que o Brasil tenha um encontro marcado, não aquele do livro do Fernando Sabino, mas um encontro marcado com a crise em 2027. O senhor acha que nós estamos caminhando por uma crise grave em 2027? Eu não tenho nenhuma dúvida disso, Vila. Esse processo, esse número que você informou, que são bons, mas ele decorre de um volume de gastos acima do que o Brasil deveria ter, né? A PEC da transição, a reindexação do salário mínimo a aposentadorias, uma série de medidas, a restituição dos pisos de educação e saúde, de acordo com a Constituição que tinha sido congelado, né? Tudo isso é gasto, e gasto estimula a economia. O problema é que na economia tem dois lados. Tem o lado da demanda e tem o lado da oferta, né? O presidente Lula, por exemplo, ele fala muito: tem que botar dinheiro na mão do pobre, porque isso desenvolve a economia. É verdade. Só que, se não tiver o lado da produção, você vai ter uma demanda maior do que a oferta, e isso gera inflação. Enquanto a inflação não chega grave, aí o aumento do emprego é a realidade, tá certo? Agora, o problema brasileiro, que começou lá na Constituição de 88, é que nós criamos um sistema de finanças públicas sem paralelo no mundo no campo da despesa, em que 96% dos gastos primários do governo federal são de natureza obrigatória, em previdência, pessoal, saúde, educação, programas sociais, e no governo Lula um piso de investimentos, né? Você vê aí nos jornais as pessoas falando 90, 92, mas é o que é explicitamente obrigatório. Mas educação e saúde também são gastos obrigatórios. Sobram 4% para financiar programa de ciência, tecnologia, manter os estudantes brasileiros que estão fazendo mestrado e doutorado no exterior, a cultura, os investimentos, manter a máquina administrativa. Isso é totalmente insustentável. Em algum momento vai ter um colapso. E dois consultores da Câmara, bem conceituados, um deles trabalhou até recentemente com a ministra Simone Tebet, o Paulo Birros, ele e outro fizeram um estudo mostrando que em 2027, 100% do espaço fiscal será ocupado por gasto obrigatório. Então, não haverá nem um tostão para manter as Forças Armadas, o Judiciário, o Legislativo, o Executivo, os programas mínimos da agricultura, né? E claro que vai colapsar antes. O que vai acontecer? Alguém me perguntou aí, como é que vai ser esse processo? Eu acho, primeiro, o arcabouço fiscal, que já era insustentável, pelo que se vê ultimamente, ele fica totalmente inviável. Então, o governo ou abandona o arcabouço fiscal, ou ele começa a criar tantas exceções que também destrói a confiança, a credibilidade dessa regra fiscal, né? E isso, em algum momento, vai ter um colapso. O chamado momento Minsky,
Minsky é o sobrenome de um economista americano, Hyman Minsky, que é o economista que mais estudou crises financeiras no mundo, desde a crise das tulipas no século XVII na Holanda até as mais recentes, né? Ele até já faleceu. E quando a crise na crise de 2008, antes dela todo mundo dizia, esse negócio de financiar hipoteca para subprime, para pessoa que não pode pagar, isso vai dar errado algum dia, né? Mas mesmo assim os bancos estavam ganhando dinheiro, os bônus eram fantásticos, todo mundo estava dançando essa música, né? Até que um dia quebrou o banco Lehman Brothers. E alguém perguntou, por que esse banco quebrou? Ah, porque ele tinha uma carteira de financiamento imobiliário insustentável. Aí, pum, colapsa num dia. No dia 15 de agosto de 2008, houve um colapso. E isso detonou a grande crise de 2008, a maior desde a Grande Depressão dos anos 1930. Esse é o momento que a gente vai ter no Brasil, o momento Minsky, não é? E talvez este seja o momento de que estamos precisando, por incrível que pareça. Porque no Brasil sabe-se, Vila, o que fazer. Sim. É quase uma receita de bolo, uma lista de supermercado. Você sabe o que comprar, e você sabe o que fazer, né? Você sabe que tem que fazer uma reforma da Previdência nova, tem que equiparar a saúde, idade de aposentadoria de mulher e homem. Não faz sentido que a mulher tenha uma aposentadoria com idade mais baixa de que os homens. Alguns países da Europa tinham isso, todos acabaram. As mulheres na Europa, sobretudo na Grã-Bretanha, que se mobilizaram para que a idade da aposentadoria delas fosse igual à dos homens, não é? E no Brasil, a mulher vive mais que o homem. A expectativa de vida delas é maior do que a nossa. Sob esse prisma, sim, a diferença tinha que ser em favor do homem, né? O homem tem menos tempo para aposentadoria. Você tem que juntar tudo, rural e urbano, porque o rural vive-se mais do que o urbano. Não tem sentido para ter todo esse tipo de regimes previdenciários, inclusive dos militares. É preciso acabar com essa vinculação de educação, de impostos para saúde e educação. É algo que ninguém no mundo faz. O Vila, você é estudioso desses assuntos, você sabe que o orçamento público nasceu na Babilônia e no Egito Antigo, e desde então ele é uma peça aprovada anualmente. Ele foi institucionalizado definitivamente com a Revolução Gloriosa Inglesa de 1688, que atribuiu ao parlamento, sim, a função, a missão, o poder de definir as prioridades do país todos os anos. Aqui não, aqui nós dissemos, educação é para sempre, saúde é para sempre. Por mais que seja importante, e temos que reconhecer que são importantes, saúde e educação, você tem que ter uma regra de definição anual, não é? Em todo mundo é assim, e não falta dinheiro para a educação nos países que não têm a vinculação. Isso gera grande desperdício, não é? Porque eu conheço um caso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, de regiões em que as escolas têm 4, 5 alunos por sala, por causa da migração, por causa da baixa fertilidade, a queda da fertilidade das mulheres, mas o prefeito é obrigado a gastar 25% dos seus impostos em educação. Se ele não gastar, vem um procurador do Ministério Público buscando 15 minutos de fama e vai abrir um processo contra ele. No Brasil, um político, um dirigente político, pode ir para a cadeia porque ele não gastou, entendeu? Também é um caso único, né? O que é que o prefeito faz? Aí ele pinta a escola 4 vezes por ano, né? Ele tem que gastar, ele é obrigado a gastar, senão ele vai preso, né? Então isso tudo tem que acabar, isso é uma disfuncionalidade grave, né? E tudo isso, essa lista, você pode perguntar, por que não faz isso, né? Sim, claro. Os jornais de hoje trouxeram isso, várias declarações. Por que o governo tem que cortar gasto? Como se fosse uma coisa muito fácil, né? Então, empresário diz, na minha empresa eu corto, né? É diferente no governo. Claro. Você tem as pressões políticas, a estabilidade dos servidores. Com um agravante, essa lista de reformas que existe, tem que fazer uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, desvincular salário mínimo de aposentadoria e pensões, fazer acabar com essa coisa do salário mínimo ser vinculado vinculado a benefícios, né? Não só da aposentadoria de pensão, mas outros. Mas acontece que quem está no poder hoje, que é o Lula
e o PT, esses dois grupos são contra essas reformas. Aliás, foi o Lula que restabeleceu a vinculação recentemente do salário mínimo à aposentadoria. Então, não existe um ambiente político, seja porque os grupos de interesse se oporão a essas medidas, seja porque o Congresso, como todo, é contra essas medidas, seja porque o presidente da República e o seu partido são contra essas medidas. Isso nos levará, a meu ver, inevitavelmente a um encontro com uma grande crise. Essa questão, ministro, é um momento gravíssimo, né, que nós estamos passando. Inclusive agora com a questão do IOF, o ministro da Fazenda apresentou a situação falando, olha, nós precisamos desses 20 bilhões de reais de qualquer jeito, caso contrário, apresentou um cenário catastrófico. A questão que se coloca é o seguinte, evidentemente o teatro onde essa questão tem de ser discutida e resolvida é o Legislativo, é o Congresso Nacional, que não parece, salvo engano, ministro, não sei se eu estou enganado, é muito adequado a enfrentar essa discussão. De um lado, porque a qualificação dos parlamentares não é das melhores, nós temos uma das legislaturas, acho que pior da história republicana. Por outro lado, o clima de polarização impede uma discussão técnica e política, né? E não é através do fanatismo de um lado ou de outro que vai se enfrentar a questão técnica e política. E tem o ano eleitoral em 26, já tem o deputado pensando em ser governador ou senador, o senador querendo ser governador, querendo eleger a mulher, o filho, o tio, e assim vai. E o senhor que, vivendo lá em Brasília, muito melhor do que eu, sabe essa questão. Então, como é que nós vamos fazer se o governo fecha os olhos para essa questão? Também por razão de, em 26, porque o presidente Lula pretende ser candidato à reeleição, já externou isso publicamente. O Congresso Nacional não está muito afeito a essa discussão. Aí o Raimundo Faoro, lá nos Donos do Poder, tem muita razão. Nós temos o Estado patrimonialista, interesses quase que petrificados, como o senhor lembrou, que não desejam mudança. Como é que nós vamos... Vai chegar um momento que nós vamos ter um encontro com a verdade. Uma espécie de só vale a verdade. E aí? Olha, se você olhar a história recente do país, pelo menos de 64 para cá, todos os grandes processos de reformas estruturais que mudaram instituições, que criaram condições para o Brasil crescer mais, elas ocorreram em momentos de crise muito grave, né? Por exemplo, a crise de 64, que foi a crise do João Goulart e o golpe militar daquele ano. Tudo isso gerou o ambiente de um governo autoritário, mas com apoio do Congresso para aprovar uma série de reformas institucionais. Nesse período, em 3 anos, aprovou-se a reforma tributária, a criação do Banco Central, certo, a reestruturação do sistema financeiro, a lei de mercado de capitais, a lei do crédito rural, enfim, um conjunto de medidas que geraram ganhos de produtividade expressivos que foram a base do chamado milagre econômico, não é? Embora Delfim nunca tenha aceito essa expressão, porque ele dizia com razão que milagre é feito sem causa, tá certo? Aí você vê o segundo momento, é o do Plano Real, que é a crise inflacionária que o antecedeu depois de várias tentativas fracassadas de solucionar o problema grave do processo hiperinflacionário, né? E as reformas apareceram como a necessidade de preservar o Plano Real. Havia sempre aquele receio, será que ele vai dar errado também? Era um mote, para o Plano Real não dar errado, nós temos que fazer reformas. E tínhamos um presidente com grande capacidade de articulação, experiência, né, mobilização da sociedade e do Congresso, e uma sociedade muito favorável a essas medidas. E o Congresso dirigido por grandes líderes, não é? O filho do Antônio Carlos Magalhães, o Eduardo Magalhães, né? O Sarney no Senado, enfim, aprovou-se a Lei de Responsabilidade Fiscal, negociou-se a dívida de estados e municípios, que deu lugar a privatizações no âmbito dos estados de saneamento, sobretudo de energia elétrica. Quase todos os bancos estaduais, que eram um câncer no sistema financeiro brasileiro, só sobraram 3, o resto foram todos extintos ou privatizados. Foi um grande ganho na gestão financeira orçamentária do país e da política monetária, né? E o terceiro momento foi o do presidente Temer. O presidente Temer fez em 2 anos de mandato, pouco mais do que isso, um conjunto amplo de reformas, inclusive a principal delas foi
a reforma trabalhista, que foi muito importante e até hoje tem efeitos, né, na economia. Tá certo? Então, eu acho que pode ser esse momento. E uma característica desses 3 momentos é que havia o diagnóstico, propostas de ação, projetos, né? Por exemplo, no primeiro caso, que foi do início do regime militar, um grupo de empresários de São Paulo se associou a patentes militares e eles criaram o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, que se chamava IPES. Sim. E IPES tinha deliberadamente o objetivo de derrubar João Goulart. No fundo era isso que eles queriam. Não é? E alguém deve ter perguntado, se a gente tirar o João Goulart, o que a gente faz? A gente tem que saber o que fazer. Então eles contrataram economistas, advogados, engenheiros, né? Desses estudos surgiram as propostas que basearam o Programa Econômico, Programa de Ação Econômica do Governo, o PAEG. E o PAEG foi feito rapidamente pelo Roberto Campos, pelo governo de Bulhões, mas sobretudo pelo Roberto Campos, porque as ideias já estavam lá. De lá para cá, esse volume de ideias, de propostas, só fez aumentar. Não é? Surgiram os vários cursos de mestrado, doutorado no Brasil, quantidade de teses que tem de mestrado e doutorado tratando da questão fiscal, do que fazer no campo administrativo, do que fazer na educação, enfim, né? Dentro do governo tem os seus think tanks, né? Os seus centros de estudo, o Banco Central, o IPEA, né? E no setor privado você tem federações com grandes estudos, consultorias que fazem estudos. Então é uma questão de reunir, não é? Pessoas que acompanham tudo isso, que conhecem, fazer um programa. E, como eu te disse no início, é uma lista. Então, nesse ponto eu sou otimista, sabe? Sim. Porque nós temos o objetivo e a proposta de atingi-lo, para atingi-lo, né? E o que é que falta? É o senso de urgência, como os cientistas políticos chamam, né? O senso de urgência, aquele momento em que a sociedade se dá conta que agora não tem mais jeito. Eu me lembro de uma ouvi outro dia uma metáfora de um sujeito fumante viciado, e que todo mundo vai dizendo para ele, olha, cuidado, você está fumando demais, né? Olha, daqui a pouco vai dar errado. O mulher dele tem um colapso, né? Os pulmões dele param de funcionar, e aí a família vai obrigar ele a ir para o hospital, e ele aceita ir para o hospital, coisa que ele recusava antes de ter o colapso. É mais ou menos o que eu acho que pode acontecer, tá certo? Eu tive a ilusão, nesse rolo agora de IOF, né, que nós estávamos chegando nesse momento, porque aquela reunião depois do almoço com o presidente Lula, que saiu todo mundo falando em reformas estruturais, eu digo, olha, a reforma estrutural entrou no discurso político. Reforma estrutural era coisa de jornalista, economista, advogado, né? E eu achei que tinha havido um acordo nesse sentido, né? Até escrevi minha coluna da Veja, no sentido positivo, agora vai, né? E foi uma ducha de água fria, né? Porque o Haddad chegou lá e só levou aumento de receita, né? Então, houve uma decepção e provavelmente ele vai ser derrotado, né? O Congresso pode revogar, rejeitar, né? Tudo a estrutura do programa de ajuste que ele apresentou. Mas aí entra uma questão, ministro, eu queria saber a opinião do senhor. Se o governo não fala em corte de gastos, o parlamento, ao menos o presidente da Câmara, fala em abstrato de corte de gastos, mas agora, inclusive, vai aumentar a representação de deputados, porque houve uma mudança populacional, né? Só para lembrar quem nos acompanha, alguns estados aumentaram a população, outros diminuíram. Isso tem uma ligação direta com a representação parlamentar na Câmara dos Deputados. Então, ao invés de um estado perder 1 ou 2 deputados e outro estado ganhar 1 ou 2 deputados, o que eles fizeram? O pior, né? Vão dos 513 vão aumentar cerca de aproximadamente mais 20 deputados, ou seja, vai aumentar o gasto. Os deputados e senadores têm hoje um instrumento poderosíssimo, emendas parlamentares, sequestram cerca de 1/4 do que sobra ali para os parlamentares. Então,
aonde deveria, a sociedade civil, ela é meio, lembrando Ortega y Gasset da Espanha invertebrada, parece que ela está invertebrada no momento, né? Ela não consegue ter uma presença na questão política. Ela, ao diagnóstico, como o senhor bem lembrou, hoje nós temos brilhantes economistas, ou na esfera privada, ou na vida acadêmica, poucos na esfera pública, assim, né, como parlamentares, o que não é bom, em outros momentos tivemos mais. Mas como é que fica? Então, porque nós temos uma contradição antagônica. O governo quer manter os seus gastos, é necessário ter corte, fala-se entrou a discussão do IOF, e aí entra uma outra questão que eu queria colocar ao senhor, que é quem é que deve pagar os tributos? O que é justiça tributária num país tão desigual como o nosso? Porque alguns falam, mas o IOF vai atingir o andar de cima e os de abaixo aqui não vão ser atingidos diretamente para isso. Não, mas tal medida favorece A, favorece B. É natural na política a disputa, isso faz parte. Mas no caso brasileiro, sempre o andar de baixo sai perdendo. Como é que fica então quando o Congresso não se propôs? Será que o senhor acredita que há uma vontade séria do Congresso de discutir? Vamos cortar gastos, mas vamos discutir a questão tributária. Eu tenho feito recentemente a reforma tributária, eu fiquei até animado. Porém, parece que essa questão fiscal não vai para frente, né? Olha, Vila, na verdade, tudo isso que você falou do Congresso é o Brasil, tá certo? O parlamentar brasileiro, salvo honrosas exceções, ele não tem o domínio de certas questões econômicas básicas. Por exemplo, um conceito econômico rudimentar, chamamos assim, que todo estudante de economia aprende, é a chamada restrição orçamentária. Significa o quanto alguém, numa família, numa empresa, pode gastar. Certo? Então tem um limite. Tem um limite para o gasto. No caso da família, é a renda da família, né? E a sua capacidade de endividamento. No Congresso, a percepção é de que não tem limite. Se você quiser fazer alguma coisa, faz, porque sempre vai ter dinheiro, né? Segundo lugar, essa barbaridade que se criou no Brasil, e como você mencionou aqui, as emendas parlamentares representam 25% das disponibilidades efetivas do orçamento, os chamados gastos discricionários. No mundo inteiro, por exemplo, no regime parlamentaristas europeus, é 0,3%, 0,5%. O país rico que mais tem emenda parlamentar como proporção dos gastos discricionários, os Estados Unidos é 2,4%. Certo? A rigor, na minha opinião, não se justifica a emenda parlamentar. Por quê? Você tem um sistema tributário nacional que é uma espécie de pacto, em que se define quanto é a porção da União, quanto é a porção dos estados, quanto é a porção dos municípios, os tributos para gerar essa receita diante dessa partição, né? Não tem que estar o Congresso dando emenda para o município A, para o município B, tá certo? Até porque está criando um problema sério para os municípios no futuro, né? Eu visitei minha cidadezinha outro dia e a gente se reúne, nós somos 10 irmãos, mas só somos 8 agora, e a gente se reúne uma vez por ano nessa cidadezinha para visitar, ver os velhos conhecidos que ainda estão vivos, né? E a gente sempre convida o prefeito da cidade e o juiz da cidade para almoçar conosco. E lá tem uma prefeita. Eu falei, prefeita, como é que estão as emendas aqui? É só maravilha, né? Temos aqui 2 deputados que nos arranjam emenda. E o que é que você está fazendo? Eu estou fazendo mais escola, mais posto de saúde. O que ela está fazendo? Ela está criando gastos que precisam de uma manutenção. E o pressuposto é que sempre vai ter essa receita. Um belo dia tem uma crise, não tem mais receita, o município quebra. Isso está acontecendo em vários municípios do país. Segundo lugar, para ser justo, como eles pensam, todos os municípios deveriam receber. Mas a gente viu essa semana nos jornais, uma parte considerável dos municípios que não tem um padrinho, não recebe nenhuma emenda. E já tem deputado que propõe emenda para outro estado, no município de outro estado. Isso é uma bagunça completa. Então, a rigor, emenda deveria ser casos especialíssimos, como em outros países, e a rigor o melhor seria não ter emenda. Até porque o papel do Congresso, de um Congresso Nacional, não é o de arranjar dinheiro para Estado e município, como eles dizem, tá certo? Como disse o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Numa rusga que ele teve com o presidente Lula, ele disse assim,
o governo tem que entender que o nosso papel é percorrer os municípios, gastar sola de sapato para escutar a sua necessidade, definir como podemos ajudar. Não, isso não é tarefa de deputado. Como dizia o ex-ministro, o gaúcho, foi dos 3 poderes, como é o... Nelson Jobim? Nelson Jobim. Ele diz assim, eles são vereadores federais, tá certo? Na verdade, o que é a parte mais nobre de um parlamento é definir as prioridades do país, é discutir os problemas do país. E esse é o momento do orçamento, que não deveria ser o grande momento do Congresso a cada ano? Não, uma coisa interessante que você deu uma dica aqui, eu morei um tempo na Inglaterra, trabalhando num banco lá, representando o Banco do Brasil, como diretor deste banco, e estudei muito tive tempo, não trabalhava tanto quanto aqui, então tive tempo para ler bastante sobre a história da Inglaterra. E uma coisa que me chamou a atenção é a solenidade que cerca o orçamento, né? O ministro da Fazenda, o Chancellor of the Exchequer, ele sai da sua residência, lá no número 11 de Downing Street, e vai a pé até o parlamento, cercado de cinegrafistas, de jornalistas, né? Para entregar simbolicamente o orçamento ao Congresso. E no outro dia, e no mesmo dia, aliás, é o que se discute no país, certo? Mesas redondas, por tudo que é lugar, o orçamento é uma coisa muito debatida, chama atenção. Aqui no Brasil, o que chama atenção é a emenda parlamentar, certo? Não é o orçamento, né? Não são as discussões mais sérias, né? O parlamentar tem o seu papel de fiscalizar o executivo, de aprovar leis de boa qualidade. Não é arranjar dinheiro para o Estado e município, né? Mas você vê, o presidente do Senado disse uma coisa parecida, não é? Nós temos que mandar dinheiro para os estados e municípios. Isso um dia, eu acho que a crise talvez possa ser a fonte para a gente discutir se é necessário, se é conveniente manter esse sistema de emendas parlamentares no Brasil. Deixa eu aproveitar e colocar uma questão para o senhor. Nós tivemos um longo período de crescimento no Brasil, grosso modo, entre 1930 e 1980. Né? O Brasil cresceu muito, provavelmente seja no mundo ocidental um dos ou que mais cresceu. E, em parte, esse crescimento também teve, em certo momento, o papel da indústria. A indústria foi um elemento motor desse desenvolvimento. Tivemos um grande deslocamento populacional Nordeste e Sudeste. Aqui São Paulo, por exemplo, é produto disso. E a indústria, ela liderou um momento de desenvolvimento no Brasil. Se a gente olhar essa participação, em certo momento, da indústria no PIB e nas exportações, era muito significativa. Porém, nos últimos tempos, e não é só nesse governo ou no anterior, mas é um processo, por exemplo, que está presente nesse século, já nesse século XXI, a diminuição da indústria, sua participação no PIB e nas exportações. Grosso modo, num processo de desindustrialização. O que aconteceu conosco em relação a isso, ministro? Olha, em primeiro lugar, deixa-me ir um pouco atrás. Sim. O que aconteceu no Brasil é um processo comum em vários países do mundo, né? Inclusive os Estados Unidos, né? Ou seja, numa primeira fase, há uma migração campo-cidade que gera ganhos expressivos de produtividade. E como a gente sabe, a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Não é o gasto, como diz o PT, nem gasto é vida, como dizia a presidente Dilma, né? Tem um economista americano, Prêmio Nobel da Economia, Paul Krugman. Ele tem uma frase exemplar disso aí. Ele diz: a produtividade não é tudo na economia, é quase tudo. Tá certo? Então, esse ganho de produtividade acontece porque as pessoas saem do campo para trabalhar em ambientes organizados, hora para entrar, hora para sair, treinamento, ele se torna muito mais produtivo. Segundo lugar, começa um processo de industrialização e isso gera uma importação de máquinas e equipamentos que trazem embutidos neles tecnologias, né? Então isso gera mais produtividade. E aí começa a crescer, o país sai da pobreza para um país de renda média. Só que o segundo passo para chegar à riqueza, a ser um país rico, tem que ser pela inovação. Aí precisa ter educação de qualidade, ambiente macroeconômico que favoreça a assunção de risco pelo empresariado, né? Regras estáveis, um conjunto de condições, segurança jurídica, né? Que gera um incentivo para a inovação. O Brasil é um dos
muitos países do mundo que pararam nesse estágio intermediário. O Brasil atingiu a posição de país de renda média nesse período, volta de 1980, né, na década de 80, e parou. Né? A produtividade estagnou, hoje só tem o agronegócio para valer, gerando produtividade, basicamente a agropecuária, né? A indústria, um pouquinho aqui, outra acolá, o serviço cresce muito pouco, e a indústria tem até queda de produtividade, não é? Então, a saída não é a industrialização, realmente houve uma desindustrialização, mas o processo de desindustrialização é o normal. Todos os países passam a ter serviços como participação crescente no processo econômico, na atividade econômica. Por exemplo, nos Estados Unidos, 90% da economia vem de serviços de alta tecnologia, 8% da agricultura, 8% da indústria, só 8% a indústria americana. E é um país rico, porque ele tem uma capacidade de geração de serviços de alta tecnologia. Então, não há como pensar, como diz o presidente Trump, que uma reindustrialização dos Estados Unidos, como se pensa aqui no Brasil. Eu acho que não é por aí. O Brasil ele tem que caminhar para ser uma economia de serviços. E, claro, tem que ter a indústria, né? Mas nós aqui ainda estamos pensando em estima a indústria como a gente pensava nos anos 50, que é protecionismo, incentivo fiscal, né? E esse é um modelo de política industrial que foi abandonado por muitos países. Nós estamos insistindo nisso, porque os lobbies são muito fortes, né? O incentivo fiscal é aceito, entendido pela teoria econômica como a proteção a uma indústria nascente. Em inglês é infant industry, ou seja, a indústria infantil. Certo? Nós temos uma indústria automobilística aqui que começou nos anos 50, está com mais de 70 anos, já é uma idosa e está precisando da muleta do governo com incentivo fiscal. Né? Você vê a quantidade de incentivo fiscal que tem no país. Eu vi os valores, eu faço fazendo um parênteses, ministro, que eu fiquei assustado, porque antigamente, tempos atrás falava em 300 bi, agora falam em 800 bi de renúncia fiscal, a União, fora os estados, né, e os municípios, mas é um valor fabuloso. Como é que se explica isso, ministro? Força de lobby, visão de governo, né? Então, este governo que está aí, ele acha que é por aí. É uma coisa interessante, o governo está falando mal do gasto tributário. Você vê, ele criou vários, né, gastos tributários, quando estava antes no poder e agora. Tá? Então, eu acho que nós temos que repensar tudo isso no Brasil. Tirar essa ideia de que é possível fazer uma grande reindustrialização para a indústria voltar a ser 25% do PIB. Não tem como fazer esse retrocesso. Claro que essa desindustrialização aconteceu antes do que deveria acontecer, a desindustrialização precoce, mas eu acho que o futuro está em criar o ambiente para atração de capitais, o incentivo para a indústria, e os exemplos estão aí, Coreia, China, Japão, etc. A política industrial tem que exigir da indústria que ela se lance à exportação, né? Se você vê, ter tempo para acabar, você tem que ter um incentivo com tempo para pagar, e tem que ter avaliação permanente. Será que esse incentivo ainda está produzindo resultado ou é mero desperdício por força dos interesses que vão ao Congresso e conseguem, ou no governo, a prorrogação até a ampliação disso tudo, né? Então, isso é fruto do modo de pensar que nós temos no Brasil, né? De certa forma, e da força dos lobbies. Então, as reformas de que a gente tratou aqui, elas podem criar esse ambiente, né? E o Brasil precisa passar, além de tudo, por uma maior abertura da sua economia, né? Expor a indústria no nível que ela está hoje, mais e mais à competição internacional. Lutar para que façamos parte das cadeias mundiais de suprimento, que é uma oportunidade que a gente perdeu, né? Com a economia fechada como é a nossa, era muito difícil fazer parte dessas cadeias mundiais de suprimento, que o grande beneficiário disso são a China, agora a Índia, e o beneficiário dos seus resultados é a sociedade americana, ao contrário do que diz
o presidente Trump, a sociedade americana ganhou muito com esse sistema, né? Porque isso barateou o preço dos produtos, a produtividade aumentou. Hoje, por exemplo, o iPhone custa menos da metade do que custaria se fosse produzido nos Estados Unidos, né? Então, o consumidor americano, ele teve acesso a bens de consumo de alta qualidade e preço reduzido, né? O presidente Trump quer voltar ao passado para piorar isso, ou seja, o iPhone dobrado de preço. Ele quer isso. Eu perguntar uma questão ao senhor ministro. Uma vez conversando com o ministro Aloysio Paulinelli, só para lembrar quem nos acompanha, ele foi ministro da Agricultura do quinquênio Ernesto Geisel, foi 1974, 1979, ele estava dizendo, a Embrapa tinha sido criada ainda na época do ministro Cirne Lima, no governo anterior, mas aí o grande salto da Embrapa é no momento que o Aloysio Paulinelli é ministro da Agricultura. E ele fez uma coisa, ele estava dizendo revolucionária, foram abrir lá para ver quantos mestres que tinham na área, encontraram 4, 5 mestres que tinha no Brasil. Eles falaram, não, agora vamos fazer um programa imenso, colocar todo mundo ir para o exterior, se formar mestre e doutores, e a Embrapa fez uma revolução aqui no Brasil, né? E até hoje é extremamente importante. Essa revolução do agronegócio deve muito, não só, claro, mas muito à Embrapa, deve também ao Instituto Agronômico de Campinas, as faculdades muito tradicionais, Minas, São Paulo, na área de agronomia, etc. Mas a Embrapa teve um papel fundamental. Em suma, o que o ministro fez, Aloysio Paulinelli, foi o que, pensando agora, mas nós não precisamos claro que não no campo de mestres e doutores, mas no campo do cidadão que está na escola, a cidadã, qualificar a força de trabalho. Como é possível nós pensarmos numa revolução no setor de serviços, por exemplo, com uma parte considerável da população são analfabetos funcionais. Eles têm dificuldade de ler, de escrever e de compreensão de um texto. As 4 operações, as mais simples possíveis, eles têm dificuldade. Como é que nós podemos dar esse salto? O senhor lembra que é um momento histórico, agora o desenvolvimento do capitalismo, não é mais aquele processo de industrialização clássico que vem desde o final do século XVIII com mudança, quando nós temos uma baixa qualificação da força de trabalho e um sistema educacional que está muito distante de dar condições, não só para a economia, para qualificar a força de trabalho, mas dar cidadania aquele rapaz, aquele adolescente, aquela moça que quer crescer. Quer dizer, como é que é possível você ser cidadão se você não sabe ler e escrever, compreender um texto, compreender um discurso eleitoral? Como é que fica isso? Olha, se você me permite, eu vou comentar um pouquinho sobre a Embrapa que eu vi nascer. Sim, claro. E eu estava no governo e participei de alguns grupos que sugeriram diretrizes para a Embrapa atuar em área de crédito rural, uma série de coisas, né? Você sabe que nos anos 50, a literatura econômica dizia que a agricultura tropical não tinha futuro. As terras eram pobres, os agricultores eram despreparados, né? E, portanto, ia ser uma pobreza geral, né? Aí aqui aparecia um café, uma cadeia de açúcar, mais uma agricultura complexa, ampla, etc., produtiva. Isso não existe, era coisa de país de clima temperado, né? E a Embrapa fez uma revolução criando a tecnologia, agricultura tropical de alta tecnologia, de alta produtividade. E relembrando o ministro Paulinelli, que eu conheci pessoalmente, não é? Entre o 73 da criação da Embrapa e o período Paulinelli, foram 2.000 engenheiros agrônomos e veterinários fazer doutorado e mestrado no interior. Foram essas pessoas que chegaram e fizeram essa revolução, certo? Agora, como é que a gente faz? Eu acho que tem que fazer uma revisão muito profunda da educação. A educação brasileira, você tem razão, é de baixa qualidade. Nós temos muitas universidades aí que formam pessoas que não encontram mercado porque os cursos são pobres, de baixa qualidade. Tem, claro, as exceções, não é? Nós temos 3 grandes universidades aqui no estado de São Paulo, tem boas universidades públicas no outro estado, universidades privadas como Fundação Getúlio Vargas, PUC, em várias capitais, né? Mas nós temos que encontrar uma maneira, né, de melhorar a qualidade da educação. Eu acho que, ao contrário do que pensam as corporações, não é gastar, né? Por exemplo, a Lei de Diretrizes Educacionais estabeleceu que a meta é gastar 10% do PIB
em educação. Isso é uma barbaridade. Pra você ter uma ideia, os países ricos gastam, em média, 5,8% do PIB em educação. O Brasil gasta 6,3%. E está na rabeira dos testes de PISA, né? Nas avaliações de órgão da ONU. Nós estamos lá no número 70, 50, tá certo? Não é o gasto. O Brasil gasta hoje, proporcionalmente, 1,5 vezes o que gasta a China em educação. E a China é um êxito, porque é um grande êxito da educação. A China tem atualmente 1.100.000 estudantes fazendo mestrado e doutorado no exterior. E uma das negociações que eles fizeram agora com os Estados Unidos foi de eliminar qualquer restrição à ida de estudantes chineses para Harvard, para Princeton, para Columbia, etc., né? E os americanos aceitaram isso, porque eles precisam fazer um acordo, né? Então, outra coisa que eu acho importante é criar incentivos, né? Incentivo é fundamental para a atividade humana. Você tem que ter um incentivo para assumir riscos, para gerir, não é? Diferentemente do comunismo, que não tinha incentivo, era o Estado que dizia tudo, no sistema capitalista como o nosso, tudo funciona à base de incentivos. E um incentivo importante para a educação é remunerar melhor os professores que são mais bem-sucedidos na formação de seus alunos, né? Ter o bônus. Aqui no Brasil, a Corporação da Educação resiste, é contra, porque isso é uma coisa capitalista na educação. E não é. É uma questão de geração do incentivo adequado para que os mestres se dediquem mais a formar os seus alunos. E não como é aqui. Mesmo em São Paulo, que é um bom exemplo de educação, a quantidade de dias por ano que o professor falta aqui em São Paulo é uma coisa absurda, como você sabe, né? Sim. Então, precisa de uma revolução nesse particular. É interessante essas questões que o senhor destaca. Sendo assim, nós já estamos indo para a etapa final da nossa conversa. Foram muitas questões importantes que o senhor destacou, né? Agora, se nós conseguimos fazer, como o senhor lembrou, ao diagnóstico, né? Se discute. É bom lembrar, um parênteses, que o governo Lula I fez uma reforma da Previdência, né? Que levou até uma dissidência dali que nasceu o PSOL. Depois tivemos reforma da Previdência no governo Temer e certamente o governo eleito em 26 fará uma reforma da Previdência porque não há saída. Não é que vai querer fazer, vai ser obrigado a fazer, né? Não vai ter, e aí mexer interesses, inclusive na Previdência dos militares, que o senhor fez menção anteriormente, que é uma questão que passou ao largo. Então a questão, eu acho que o senhor lembrou, mas tem um ponto, eu queria destacar um outro, mas antes, falar da questão da abertura. Não ter medo do mundo, né? O Brasil se abriu ao mundo. Quando isso ocorreu no governo Collor, não sei se de forma desastrada ou não, não vou entrar nessa questão, muitas indústrias, setores aqui quase que desapareceram aqui no Brasil. O senhor acha que a indústria, que já tem uma presença tímida hoje no PIB nacional, com uma abertura, ela não vai simplesmente desaparecer? A abertura não pode ser feita como o Martins de Oz fez na Argentina. Sim, abriu e perfeito. Quebrou todo mundo. Não. A abertura tem que estar associada também à melhoria do ambiente de negócios. Porque muitas empresas que não conseguem competir nos mercados internacionais, não é culpa dela. Ela tem um sistema tributário caótico, que vai melhorar agora, ela tem infraestrutura deficitária, agora que o Brasil está tendo ferrovias, né? Os Estados Unidos já têm isso há mais de um século, né? Aqui no Brasil, a força da indústria automobilística levou o governo a fechar um monte de ramais ferroviários. O Brasil fica muito tempo com um pobre sistema ferroviário. Isso está voltando agora nas mãos do setor privado, né? Então, tudo isso vai ter que ser feito, sabe, para gerar as condições de competitividade da indústria brasileira, né? Então, não é simplesmente abrir e não fazer nada. Ela tem que ter as condições para competir. E se você me permite, tem 2 minutos. Não temos mais. Eu não gostaria de terminar sem abordar esse ponto, né? As pessoas me perguntam, e aí, se vier a crise, o que vai acontecer com as empresas, com as famílias, né? Com a agricultura, certo? Nesse ponto, eu também sou muito otimista, sabe? Porque o Brasil nunca esteve tão preparado
tão resiliente para enfrentar os efeitos dessa crise, né? Por que isso? Nós temos um agronegócio altamente competitivo, gerador de expressivos superávites comerciais. Nós temos a indústria mineral e de petróleo altamente competitiva, também geradoras de superávit comercial. Nós temos 7 das 10 melhores universidades da América Latina. Nós deixamos para trás as fontes de crise do passado. Quem acompanha a história da economia brasileira deve se lembrar que as crises vinham de 2 fatores. Ou era uma crise de balanço de pagamentos, o governo se via impossibilitado de pagar suas contas externas, decretava uma moratória da dívida, era um desastre, né? Ou então quebra de bancos, crise bancária, bancos quebrando em cadeia, as empresas vão junto porque o capital de giro desaparece. Isso ficou para trás. O Brasil tem uma situação confortável de balanço de pagamentos. Nós temos, como você mencionou ali, 360, 380 bilhões de dólares de reserva. É mais do que a gente deve, né? Somos credores internacionais líquidos. Aqui e acolá empata, aqui e acolá fica um pouquinho, mas somos muito confortáveis nisso aí. Está longe o risco de uma crise de balanço de pagamento. O sistema financeiro brasileiro é sólido, sofisticado, bem regulado, por um regulador de alta qualidade. O Banco Central do Brasil foi eleito ano passado o melhor Banco Central do mundo. Nós somos melhores que os americanos na regulação do sistema financeiro, né? O Brasil tem empresas de classe mundial, né? O Brasil tem energia 85% renovável, né? Que será uma fonte de atração de investimentos quando a gente der um jeito para esses desequilíbrios fiscais e problemas econômicos que tudo isso causa, né? Então, e essas empresas de classe mundial que a gente tem, mais do que em qualquer outra época, são empresas de grande capacidade de planejamento, de previsão, de se preparar para a crise, gestores de alta qualidade, executivos, o pessoal como um todo, selecionado por critérios muito rigorosos, né? Então, são empresas que não quebram, tá certo? Elas são bem administradas, são raríssimas que quebram. Então, essa crise não vai ter, como no passado, uma grande quebra de empresas, quebra de banco, nada disso, né? O Brasil vai sofrer, mas as empresas vão sobreviver e o Brasil terá mais capacidade de enfrentar a crise. Ou seja, o dano de uma crise na atividade econômica, financeira, será menor, a meu ver, de qualquer outra época. Interessante, ainda nós temos uns minutinhos, porque nós temos sempre o nosso adversário histórico é o tempo, né? A questão, ministro, é interessante, o senhor lembra, nós tivemos uma crise terrível em 1929, né? Atingiu também o Brasil, mas o Brasil se recuperou rapidamente por uma política muito erosoda, né? O ministro da Fazenda, né? No início dos anos 30, eu lembro que eu li um belíssimo texto uma vez de Mário Henrique Simons, fazendo uma análise da recuperação do Brasil, que foi ela mais rápida do que a recuperação nos anos 30, tão terríveis na economia norte-americana, né? Então, pode ser que eu estou embarcando nesse otimismo do senhor, que nós vamos ter de chegar depois de 26, né? E ter de enfrentar de forma muito original. Mas aí precisamos ter, eu acho que temos 2 minutos, ministro, para ter um projeto nacional. Nós precisamos saber para onde vamos. A China sabe para onde vai, pela peculiaridade do seu regime político também, daqui 10, 20 anos. O senhor fez menção à Índia, eu fico muito impressionado que a gente esquece de discutir muitas vezes a Índia no Brasil. O que está ocorrendo com a Índia é uma coisa fantástica, daqui é 6º, 5º PIB do mundo, 4º, daqui a pouco não sei onde vai para a Índia. Outros têm seus projetos nacionais e nós, a impressão é que daqui não temos, né? Olha, eu acho que o Brasil tem que ter um grande objetivo. Síntese, o Brasil tem que querer ficar rico, porque é ficando rico que a gente reduz a pobreza, que a gente melhora a qualidade de vida, que a gente melhora a qualidade de governos, a gente elege de forma mais adequada os nossos governantes e assim por diante. E para ficar rico, o que é preciso fazer? A gente sabe o que fazer. O que falta é reunir as condições políticas para transformações que são impopulares, mas que são fundamentais para a gente retomar essa trajetória rumo a ser um país rico, ou seja, vencer a chamada armadilha da renda média em que a gente está estagnado, né? Então, o que a gente vai precisar? Além do que a gente já tem de diagnóstico, de proposta, a gente precisa de líderes, porque o líder político é o fundamental nesse processo. Ele tem que comprar as ideias, ele tem que ser favorável às ideias,
Não é que nós estamos copiando, temos que copiar aqui o que dá certo, né? E não qualquer coisa. E a gente sabe o de que precisamos. E se o objetivo for esse, quais são os instrumentos para isso? Aí entra tudo que a gente conversou aqui. Educação, um sistema fiscal sustentável, né? Um processo em que o Banco Central tem a responsabilidade de manter a estabilidade da moeda, inflação sob controle, mas não pode ter o gasto fiscal do outro lado fazendo o contrário, né? Como a gente tem hoje aqui, o Banco Central pisando no freio e o governo pisando no acelerador, né? Então, eu acho que é isso. Ele elegeu o grande objetivo nacional, né? E eu diria que tem que ter uma cruzada nacional. A cruzada nacional pela produtividade. Saber o que gera produtividade, entender que é ela que vai fazer o país voltar a sonhar a ser um país rico. O senhor falou em líder, aí eu me permito colocar uma última questão, senhor. Onde está, ou se usarmos o plural, onde estão os líderes? Não sou pessimista em relação a isso, mas eu constato, pelo que eu acompanho, ministro, no parlamento brasileiro, ou no executivo, ou no que nós vemos por aí, o panorama não é dos melhores, né? Não é. Mas se nós tivermos um líder maior, um bom líder, isso já é meio caminho andado ou mais de meio de caminho andado. E tem uma coisa que me anima, é que se você olhar de 89, a primeira eleição presidencial pós-regime militar para cá, a polarização foi a característica, né? O PT contra outro grupo, né? E os demais, né, eram lá embaixo, né? Então você tinha os dois com 30, perto de 40%, e os outros, o Ciro Gomes chegava em 2 dígitos, né, com 10, 12%, o resto era abaixo de 10%. Desta vez, nós temos 5 governadores de tendências moderadas, conservadoras, de direita. Se você incluir o Eduardo Leite como centro-direita, que ele está caminhando para isso, né? Boas administrações, espetaculares administrações. Por exemplo, eu estive no Paraná semana passada, num debate, numa palestra, sentei ao lado do secretário da Fazenda. E ele falou: ministro, você sabia que o Paraná é um credor líquido? Como assim? A gente tem mais dinheiro em caixa e aplicado no sistema financeiro do que a nossa dívida. Quer dizer, temos exemplos desse tipo. O governador de Goiás é super bem avaliado pelos seus conterrâneos. É o mais bem avaliado em questão de segurança. Ninguém tem dúvida da capacidade de gestão, de administração do governador de São Paulo, né? Do governador de Minas Gerais. Então, eu acho que pode sair daí o novo líder, né? Porque é difícil fazer projeções a essa altura, porque está muito longe ainda das eleições. Ninguém pode desprezar o Lula como a grande força eleitoral que ele tem, mas eu acho que a queda de popularidade do Lula provavelmente está indicando que são pequenas as chances dele se reeleger. E aí nós vamos discutir qual desses 5 será o presidente. Tem uma ideia aí de juntar os 5, fazer um programa comum e eles escolherem o presidente e o vice-presidente. Não tem capacidade de coordenação para isso, né? Alguém chegar para o Caiado e dizer: olha, você está fora do jogo, né? Ele não vai aceitar, tá certo? Eu acho que quem vai definir o candidato do PT, porque o PT estará no segundo turno, a meu ver, vai ser o eleitor. Então, dos 5, digamos assim, o mais votado é que vai para o segundo turno, é uma escolha do eleitor. E eu acho que a probabilidade de termos uma mudança de governo em 2026, eu acho que é crescente, né? Claro, pode acontecer coisas. O Lula já teve desenganado eleitoralmente uma vez e superou e se reelegeu, mas eu acho que essa vez está mais difícil do que foi no seu segundo mandato. Queria muito agradecer ao ministro Maílson Nanobra, essa conversa muito rica, né? Muitas questões foram levantadas, um apanhado geral, não só da história econômica brasileira, mas da história econômica mundial, a visão que o ministro tem e como alguém que esteve no governo, sabendo as dificuldades que é governar o Brasil, que não é nada fácil. Agradecer muito a vocês que nos acompanham e convidá-los para o nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, às 22 horas. Até!